Bom dia para todos e todas. Vamos começar agora mais uma sexta experimental. Eu sugiro que vocês comecem se espreguiçando um pouquinho, né? Trazendo o corpo para cá, deixando esse corpo mais disponível, já que a gente acabou de repente sair de uma jornada de sono. Então, me trazendo para cá um pouquinho, aos poucos. E enquanto isso, vou falando um pouquinho sobre as cestas experimentais, para quem nunca passou por aqui. As cestas experimentais é um projeto do Ensaios de Criação. Eu sou a Lua e nós já trabalhamos em 2 dispositivos. Nós já experimentamos 2 dispositivos, as 3 metamorfoses de Nietzsche e o corpo sem órgãos de Deleuze e Guattari. A gente está indo agora para a terceira proposta, o terceiro dispositivo, que é o ciborgue da Donna Haraway. Para quem está vendo depois, né, pelo YouTube, essa live ela acontece toda sexta-feira no Instagram do @ensaios de criação. E aqui estamos, então, para começar esse processo. Essa não é uma live teórica, mas quem quiser ter acesso ao texto do Manifesto Ciborgue, da Donna Haraway, que a gente vai trabalhar em cima dele. Esse texto ele está no site. No site vocês podem encontrar no link da bio do Ensaios de Criação. E aí é só descer, rolar na primeira página e lá embaixo vai ter um clique aqui, vamos dizer assim, só que escrito texto. Aí vocês podem clicar lá e vocês acessam esse texto aí que a gente vai trabalhar hoje. Já começamos com o ciborgue, né? Fazendo a leitura desse texto. Então, o ciborgue já é um dispositivo de leitura dele, porque o interesse é muito mais uma atividade criativa em cima desse texto do que trazer exatamente o que é o ciborgue, o que diz a Donna Haraway sobre o ciborgue. É um texto que recomendo muito a leitura, então. Mas para cá já vem como um acoplamento ao meu corpo de leitora e que agora possa me exceder e acoplar também a vocês aí no espaço de vocês. Então, eu vou trazer esse texto para ser efetuado aqui nos nossos corpos e a gente vai precisar de papel e caneta. A gente vai precisar de uma folha é suficiente, a gente usa ela bastante em todos os lugares. E para trabalhar um pouquinho essa proposta também pela via escrita, que é uma via importante, né? Seja uma escrita simbólica ou uma escrita livre, sem cílios. Então, deixem isso aí, a gente não vai começar agora por isso. Tem a proposta de, primeiro, abrir esse espaço, esse corpo para essa intervenção, para essa pesquisa, para essa experimentação. Então, a gente vai começar com uma dança de aquecimento. E essa dança de aquecimento, eu trago muito a partir da Dudu de Herman. E não é uma dança para aquecer simplesmente o corpo, a gente está com frio, né, para aquecer os músculos. É também e principalmente uma dança para aquecer os sentidos, a percepção. Então, a proposta de começar com essa dança, ela se dá pela necessidade de começar a
aquecer os sentidos, a se conectar com o espaço. Então vão percebendo no lugar onde vocês estiverem. Pode ser um lugar amplo, no chão, ou pode ser em cima de uma cadeira. Começar a perceber esses sentidos. Começa a observar como o corpo ele se acopla, né? Então a gente está falando disso desde o primeiro encontro, mas é que isso é importante. Trazer para o corpo, e aqui especialmente importante, essa ideia de acoplamento, de junção, de junta, de articulação. Então a gente começa aquecendo esses sentidos, percebendo os movimentos conjugados do corpo. Então eu mexo aqui, um movimento singelo, o meu cotovelo ele já responde, o meu ombro. Então cada movimento, mais por menor que seja, ele já vai trazendo outras partes do corpo, ele já vai entrando em composição com outras partes do corpo também. Então comecem esse processo de perceber esse corpo acoplado, né? Como eu disse na última sexta, a gente não joga fora os outros aquecimentos dos outros dias, né? A gente compõe junto com eles. Então, para quem participou dos outros, vai trazendo também isso para o corpo, vai aquecendo esse corpo de movimento, experimenta mover só uma parte do corpo, né? E vê como isso reverbera, e experimenta mover várias delas juntas, como uma coisa vai levando a outra, e deixa o corpo ir. Eu trabalhando essa dança de aquecimento, eu levo uma mão, eu trago, e a cabeça. Então, num fluxo contínuo de deixar uma parte do corpo se acoplar à outra, uma peça, né, se juntar a outra peça, e criando essa máquina, né, e trazendo essa ideia de máquina mesmo para esse corpo que está produzindo movimento, né. Eu já começo dizendo que essa máquina que a gente vai trabalhar aqui hoje também, através do Cyborg, ela não é uma máquina que a gente abandona, vamos dizer assim. Não é uma máquina como o caso de você pegar um celular e abandonar, um computador e abandonar, uma máquina que subsiste, ela é a nossa constituição maquínica. Então a gente vai percebendo esse corpo e deixando ele se articular. Vai também deixando os ruídos entrarem, né? Então, seja o ruído desse próprio movimento, porque é um ruído quando eu levo uma mão e meu ombro esquerdo, minha mão direita se move, meu ombro esquerdo é levado. Então, é um ruído às vezes que acontece aqui, não é uma intencionalidade, não há uma intencionalidade às vezes de mover, eu simplesmente foi com uma mão e o ombro apareceu. Então observe esses ruídos no corpo, deixe os ruídos do espaço também atravessarem, seja os ruídos sonoros, seja ruídos de espaço, então o chão, né, o ruído como um composto do corpo, né, um acoplamento. Observa esse chão que está debaixo dos pés, como ele se comporta, ou debaixo do corpo como um todo, caso vocês estejam sentados. Então, deixa esse corpo ele se dissolver nesse espaço. Então, andando por esse espaço, a gente tem às vezes móveis, a gente tem coisas que vão passar através de nós, que vão constituir esse movimento junto com a gente. Então, deixa esse corpo começar esse processo de caminhada conjunta, né, com o espaço. E aí, aos poucos, vocês vão vivendo isso, vão deixando esse corpo vagar, esse corpo errar, né, no sentido de ser errático, e vão saindo. Quem tiver pelo YouTube depois pode dar uma pausa no vídeo e continuar o tempo que for necessário para esse corpo. A gente que está aqui ao vivo, a gente acaba tendo um tempo um pouco menor, mas
é um tempo também gostoso de viver essa intensidade mais veloz da experimentação. E aí vocês já vão lá pro papel, já vão lá para a caneta. E a primeira proposta de hoje, que a gente vai começar com ela, também vai ser uma proposta rápida aqui no ao vivo. E a mesma coisa no YouTube. Paralisem o vídeo, escrevam o tanto que vocês quiserem, depois voltem. Mas por aqui, apresentando essa proposta, ela é uma automitologia. Então a gente vai começar escrevendo uma automitologia. O que seria essa automitologia? É uma proposta de vocês escreverem não uma autobiografia, tentando ser o mais verdadeiro possível com a sua história, mas de criar em cima dela. Então, deixar a história do mundo atravessar a sua história e deixar ficções atravessar também essa história. Então, vocês começam escrevendo essa automitologia e criando, né, um outro mito para a identidade de vocês. A gente vai falar sobre essa questão do mito, porque ela aparece no texto da Haru, então a gente já começa atravessando o mito dessa nossa identidade fixa, dessa nossa autobiografia, para criar uma automitologia. Então, criar um outro mito em cima do mito. Então, vamos ter um tempo aí para escrever essa automitologia. Pode ser uma coisa de uma linha, de 2 linhas. Pode ser uma coisa de páginas e mais páginas. Então, isso vai de acordo com vocês. Vocês vão trazendo aí o que o corpo quer trazer, quais são as necessidades dessa automitologia agora. E a gente vai ter esse tempinho, um tempinho curto, mas um tempinho para escrever. A gente escreveu por que uma automitologia? Qual foi o rastro dessa proposta, né? De onde vem isso? O ciborgue ele é apresentado logo no início pela Dona Haru como um híbrido de organismo e máquina. Então, uma criatura que tem tanto uma realidade social como uma criatura de ficção. E aí ela apresenta esse ciborgue como um mito irônico, que ela diz. Mito justamente por ser essa dimensão de realidade e de ficção juntas. E irônico porque ela diz que é justamente para deixar esse mito ele ser constituído pela tensão entre coisas às vezes inarticuláveis sob uma primeira abordagem, coisas contraditórias, coisas incompatíveis, né? E trabalhar em cima dessas contrariedades, dessas contradições irresolvíveis. Então, isso é um mito irônico do ciborgue. Essa proposta que ela traz para cá e que ela apresenta em primeiro momento, a partir da ideia de máquina e organismo, mas que ela não divide, né? Não é máquina, organismo, como 2 dimensões separadas. Isso a gente vai perceber depois, ao longo, quando eu for trazendo algumas outras questões que aparecem nessa proposta do ciborgue, que vai alimentando as experimentações daqui, isso vai ficando um pouco mais claro. E uma coisa que eu queria dizer para quem chegou agora é que a gente acabou de escrever uma automitologia. Então não é nem uma autobiografia, nem uma mitologia. É uma mistura, é um trazer esse eu atravessado pela história do mundo, por ficção, e a gente trabalhando agora em cima do ciborgue, a gente retoma essa ideia de mito, essa ideia de ironia, de contradição que pode aparecer nessa automitologia. Então,
essa ideia do ciborgue, ela não aparece na Donna Haraway enquanto uma representação ou uma figura ou uma nova fase do humano. Não é sobre isso o ciborgue. O ciborgue, quando ele chega, ele quer dizer que nós sempre fomos ciborgues. Não é uma nova fase, não é porque agora nós estamos acoplando cada vez mais máquinas ao nosso corpo, mas é uma constituição ciborgue que nos atravessa. E ela fala isso a partir de uma ideia de uma origem heterogênea. Não é uma expressão que ela traz no Manifesto Ciborgue, mas ela traz em outros escritos dela, em outros trabalhos, que é a ideia de simbiogênese. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, sobre essa ideia de simbiogênese, né? De uma gênese heterogênea. Vocês vão encontrar no livro dela Staying with the Trouble. Eu não sei se tem tradução para o português, mas ela já traz isso. Também a partir do Manifesto das Espécies Companheiras. Então, uma ideia de de uma realidade multiespecífica, né? De muitas espécies juntas. Então, com o ciborgue, a Donna Haraway, ela traz a necessidade de pensar a confusão das fronteiras. Então, a gente não pega mais humano-animal, máquina-organismo, fictício-real. Então, ela quer justamente embaralhar isso, confundir isso e pensar como a gente pode atravessar. O ciborgue é isso, é esse atravessamento de fronteiras. E a gente quer experimentar aqui hoje justamente esse atravessamento de fronteiras, a desconstituição dessas identidades fixas que se acoplam a gente, porque a ideia de identidade também traz essa ideia de máquina, né? De coisas, de peças acopladas e que produzem uma realidade. Máquina, a gente poderia chamar de uma máquina identitária, de uma máquina social identitária, que produz identidades que se acoplam ao nosso corpo, que produzem esse corpo. Então, aqui, né, a gente pensando essa questão das fronteiras no ciborgue, ele é um alerta, então, quanto à responsabilidade na constituição dessas fronteiras. Então, como a gente constrói? Essas fronteiras elas vão continuar sendo construídas, muito provavelmente porque isso se deve à forma como nos organizamos. Então, aparecem identidades, aparecem figuras fechadas, mais fixas. Se isso vai continuar sendo produzido, como produzir essas fronteiras? E como abrir a possibilidade delas estarem continuamente em produção? É um pouco sobre isso que a Donna Haraway quer falar quando ela traz a figura do ciborgue. E aí ela começa, vou passar bem rapidamente, porque, como eu disse, eu não tenho a pretensão de fazer uma análise teórica aqui dela, mas trazer esse dispositivo para a experimentação de vocês, que é essa ideia das 3 fronteiras que ela apresenta. Então, primeiro ela fala da fronteira humano-animal e ela quer a quebra ela quer trazer pro leitor, para a leitora dela, a necessidade de pensar a quebra dessa fronteira, né? De produzir aí já uma entidade multiespecífica, que não é nem só humano, nem só animal. E ela fala isso, ela é bióloga e filósofa, e ela pensa muito essa dimensão biológica, também do corpo, e a própria ideia de simbiogênese que a gente vai trazer daqui a pouco traz essa ideia de uma biologia muito forte, que é bem interessante. E aí ela diz, né, nesse dualismo humano-animal, que as últimas fortalezas que seguravam, que sustentavam esse dualismo, eles foram caindo por terra à medida que a gente percebe que não é um privilégio apenas humano o uso da linguagem, o uso de instrumento, o comportamento social, os eventos mentais. Então a gente encontra tudo isso em vários animais,
Então essa fronteira ela vai se desconstituindo nesse processo, né? Isso é o primeiro ponto que ela traz. O segundo ponto que ela traz é essa desconstituição dessa fronteira natural artificial, que é aquilo que eu disse logo no início, que entra para mostrar que quando ela fala que o ciborgue é organismo e máquina, não é para dizer que são coisas diferentes, né? Mas para unir essas duas dimensões da máquina e do organismo. E aí ela começa dizendo como nossos corpos estão cada vez mais artificializados. Então, uma dimensão mais da superfície do ciborgue. A gente perceber como nossos corpos, eles têm próteses, né? A gente vai acoplando neles próteses, a gente vai colocando um rim biônico, a gente vai trazendo a tecnologia cada vez mais para nós. Um óculos é tecnologia, uma roupa é tecnologia, na minha mão tem um iPad, é tecnologia, a forma de comunicação que estamos aqui hoje por vídeo é tecnologia, o celular é uma extensão do corpo, é tecnologia, é máquina acoplada a corpo, porque essa máquina ela produz alguma coisa, então é esse acoplamento entre celular, Instagram e o meu corpo que dá a possibilidade desse encontro, ou para quem está assistindo depois, esse acoplamento que na verdade até sai da linha do tempo, né? É possível ver depois o que acontece, porque aquilo fica gravado e vai para algum lugar, como é o caso, por exemplo, que a gente procura levar esse conteúdo depois para o YouTube. Então essa é a primeira dimensão dessa quebra natural artificial, mas o que é mais interessante, porque é mais sutil, é a ideia de que existe algo que cria e algo que é criado. A máquina nunca cria, ela sempre é criada. Então, como desconstruir, como pensar a desconstrução dessa fronteira? E aí, hipercorpo, não conheço, vou procurar. Muito interessante. Obrigada, Lia. E aí ela traz a simpoiese e a autopoiese nesse ponto, não nesse texto, ela traz isso com esses nomes, mas que é justamente pensar como o corpo, ele não é produzido por um corpo humano, né? Ele não é também essa criação autopoética, ou seja, eu enquanto corpo não crio, mas o meu corpo ele está sendo criado o tempo inteiro, né? Então tirar essa ideia de uma criação intencional, vamos dizer assim, né? Que passa pela consciência, que passa pelo um desejo de criar, ou seja, essa criação que acontece pelas relações que se estabelecem. Então ela sai dessa ideia de uma autopoiese para pensar uma simpoiese, que seria a interpenetração das criaturas. Então as criaturas elas se interpenetram e elas vão criando, dando origem, assimilando-se parcialmente, uma parte fica, uma parte vai, e dando origem a células, dando origem a organismos. Então, como essa criação de corpo e essa criação de máquina se dá por esses acoplamentos, por essas relações, por essas assimilações. E assim como a máquina produz, o corpo também produz. Então, ela traz essa ideia de simpoiese para dizer não existe criaturas antes, né, que produzem alguma coisa, vamos dizer assim. A questão é muito mais fluida. As relações elas já constituem indivíduos, e não são indivíduos que se relacionam e produzem outras relações. Então, os indivíduos não precedem as relações. É como se a gente pensasse, os indivíduos não precedem a uma dança, a uma coreografia.
a coreografia cria o corpo daquele indivíduo. Então é essa ideia de simpoiese, de criação conjunta, de simbiogênese, de criação em simbiose, não por competição, por exemplo, que poderia ser o caso da autopoiese, né? Então não se trata de indivíduos que criam, mas de uma produção recíproca que vai se dando, né? Então a criação se dá nesse âmbito de produção recíproca. Ela vem trazer isso para desconstruir um pouco essa ideia de humano-máquina, organismo-máquina, o que cria e o que é criado. E uma outra questão que ela traz também nesse ponto é que ela fala: nossas máquinas, elas são assustadoramente vivas, se a gente for perceber o que está sendo criado. E nossos corpos humanos são cada vez mais assustadoramente inertes. Então é uma outra questão que ela traz para poder questionar essa separação, essa fronteira. E por fim ela fala do físico e do não físico. Essa é a última fronteira que ela trata, né? Então, no primeiro momento a gente poderia pensar que apenas nós humanos conseguimos produzir o não físico. O resto, a máquina, vamos dizer assim, e até se a gente for pensar em algumas dimensões, os outros seres, eles não produzem o não físico. Então essa é a primeira ideia que acontece. O que seria o não físico? Né? Somos nós que produzimos o simbólico, a linguagem, as ideias, a dimensão do não físico. Ou somos nós que temos consciência, inconsciente, memória, alma, dependendo. E a máquina, ou, como eu disse, a depender outras espécies, elas só produziriam o físico, a matéria. Elas seriam rígidas, elas não teriam muita fluidez. E a Dona Haraway, ela vem justamente questionar isso para dizer que as máquinas, que esse artificial, né, essa máquina pesada, inerte, ela não existe. Cada vez mais as máquinas são menores, pequenas, invisíveis. A gente não vê. O processo maquínico, ele acontece de tal forma que às vezes eles nem têm um componente, ele acontece de uma forma muito mais fluida ali, na forma de sinais, no sinal de internet, de ondas eletromagnéticas, por exemplo, também. Então é tudo muito mais fluido do que essa ideia de que a máquina, ela não produz o não físico, ela só produz o físico, ela só está ligada ao físico. Elas são absolutamente moventes, né? A gente vê máquinas circulando em todos os lugares e isso é algo a se considerar, né? Nessa quebra de fronteiras entre o físico e o não físico. Como a máquina também, como o artificial, também se desprende de uma dimensão puramente material. A internet é isso também, né? Então, máquina não é só matéria, a máquina produz muito mais que matéria. Nessa dimensão que a gente está passando, primeiro, que é uma dimensão menos sutil, né? Uma dimensão muito interessante também, mas agora a gente vai passar por uma dimensão mais sutil, que seria uma dimensão em nós, que é uma dimensão não física, que é aquilo que eu disse, né? Que é memória, linguagem, simbólico, mas que é absolutamente maquinal. E essa dimensão é a dimensão do acoplamento e da produção, porque é aquilo que eu disse, a máquina, ela se caracteriza aqui como peças que vão se acoplando, então desde o nosso aquecimento, né? Peças que vão se acoplando e produzem uma certa realidade. Então tem a ver com acoplamento e com produção. E aí a gente vai pensar como essas dimensões não físicas, que seriam próprias do humano em um primeiro momento, elas não são, elas são tão maquinais, na verdade, elas são tão acoplamentos que produzem corpo. Então, a gente vê, por exemplo, a memória, né?
como a memória ela se acopla ao nosso corpo e ela produz as nossas ações. É da mesma forma que um rim biônico, um rim maquinal, se acopla ao meu corpo e filtra o sangue. Então, ele acopla e filtra. Uma prótese de perna se acopla ao meu corpo e produz movimento. A memória se acopla ao meu corpo e produz movimento. Porque esse passado que se perpetua em mim através das minhas memórias, elas estão produzindo o tempo todo o meu movimento, o movimento que se atualiza em mim, né? Então, essa é uma dimensão absolutamente maquinal desse não físico que nos compõe. E como nós atualizamos nossas memórias, os nossos caminhares, os nossos movimentos, atualizamos o nosso passado, o nosso presente, assim como nós atualizamos softwares, né? Então, a gente está sendo atualizado a todo tempo também. Então, essa dimensão de máquina, organismo, ela é humano, é muito mais fluida. O ciborgue, ele vem falar de uma dimensão monstruosa da vida, né? Que é esse movimento que não para de mover. Isso é muito monstruoso. De memórias que estão sendo acopladas no meu corpo e que estão levando o meu movimento adiante e que isso só continua, isso não para, né? Essa produção maquínica que me compõe, ela é muito monstruosa, porque ela não tem um início e um fim, ela não tem um caminho, um horizonte bem definido, é sempre um mover adiante. A gente vai pegar depois o papel e vai fazer uma experimentação nesse sentido também. E o problema, o nosso problema, né, assim, enquanto seres de identidade, é quando essa monstruosidade da vida se transforma em monstro. Então, quando a vida se transforma em monstro, ou seja, quando eu não dou conta dessa vida que se sucede monstruosamente adiante, ou seja, desse movimento que eu não consigo segurar, ela se torna um monstro e eu preciso de uma salvação. E aí eu preciso de um eu preciso de uma identidade, eu preciso de algo que me segure nesse lugar onde eu estou, porque eu não quero me jogar adiante. Eu não quero ser essa máquina em transformação, essa máquina a qual se acopla o tempo inteiro, acontecimento, memória, e assim vou produzindo movimento. Então essa é um pouco da dimensão do não físico, humano, maquinal, que eu queria trazer para cá. Que não vou ter tempo, não há um momento, mas que é a ideia de inconsciente maquínico de Deleuze-Guattari também, que a gente pode associar a essa noção do ciborgue. A gente vai pegar então papel e caneta agora para fazer uma experimentação. Para quem chegou agora, a gente já fez uma automitologia que conversa muito. Depois vocês vão lá no YouTube para poder ver do que se trata essa automitologia. E agora a gente vai pegar o papel e a caneta e eu queria que vocês começassem traçando um fio, sabe? Um fio sem pegar a ponta da caneta e traçando um fio, uma linha, sem nenhuma intenção ou finalidade, e a gente vai traçando para observar um pouco dessa dimensão não física, maquinal, que eu trouxe para cá como uma dimensão do humano, uma dimensão de toda a criatura. E a gente vai, né, desenhando. E aí vocês observem que o lugar onde a caneta fixa a sua ponta, ela nunca fixa, né? Ela nunca está fixa. Ela está sempre andando. Então vamos definir esse lugar onde a caneta passa pelo papel como presente. Então o presente está sempre passando. Esse lugar onde a caneta passou, já passou. Né? E o que está ficando? Esse desenho que a gente está fazendo, o que está ficando? É o passado, são as memórias. E é esse desenho que começou lá atrás e
continuou que foi me levando aos outros movimentos. Se eu começasse de outro jeito, eu ia continuar de outro jeito. Então, a gente observa como desse acúmulo, vamos botar o desenho, a imagem como um acúmulo, né? Como uma sucessão de eventos, de acontecimentos. Como esse acúmulo, ele vai produzindo as linhas que seguem nessa experimentação. E isso não é uma metáfora, eu não estou fazendo uma metáfora da vida aqui. Eu estou propondo para vocês irem observando e deixando vir pensamentos, atualizando o pensamento de você aqui, as forças, como não desenhar, atualiza essas forças de pensamento e de movimento também aqui nesse processo de experimentação corporal. Então, é claro que vamos continuar nesse processo de desenhar esse fio, de deixar esse fio ir e ver, observa, continua. Mas é claro que na vida, quando a gente está com essa proposta, né, de observar a vida, não se trata de uma linha só, são várias linhas entrelaçadas e que estabelecem relações entre si e que produzem presente, que produzem passado, que é essa dimensão do acúmulo que fica em nós, que perpetua através do nosso movimento. E aí é uma cadeia de relações, não é só um fio. A gente poderia pegar 2 canetas e fazer junto, e deixar isso reverberar, ver o que sai daí. Mas vamos manter aqui essa caneta. E aí a gente para em algum lugar. E nesse lugar que a gente para desse desenho, a gente coloca um ponto nele. Nesse momento que eu paro e eu coloco um ponto, eu consigo produzir a minha história, porque eu estou olhando para trás. Então eu vou escolher quais foram as causas da minha história. Foi uma linha mais reta, uma linha mais ondulada, foi um risco, um rabisco. E por quê? Eu olhei para trás. E porque eu escolhi as causas da minha autobiografia. Então, lá no início, quando a gente escreve uma automitologia, deixando que a história do mundo nos atravesse, a ficção nos atravesse, para depois pensar a nossa autobiografia também em cima disso, a gente não está fazendo um ponto. A gente não está necessariamente olhando para trás, escolhendo as causas que me definem enquanto essa pessoa que sou. Né? A automitologia, ela continua seguindo uma linha porque ela não pode simplesmente olhar para trás. Né? Ela vai retomar alguns pontos ali daquela história, vamos dizer, autobiográfica. Ela vai colher algumas identidades desse processo, mas ela vai continuar colhendo imaginação, ficção, trazendo para esse corpo outras relações, né? Outros acoplamentos também. E aí, quando a gente forma esse ponto, né? A linha vai continuando e forma um ponto e a gente cria essa ideia de vida, né? De passado que ficou lá atrás e desse eu que agora sou esse ponto que olho para trás e vejo a minha vida, eu vou criar aqui uma identidade para mim, que é uma identidade que foca no acontecido e não no acontecimento. Então aqui a gente vai trazer a ideia de identidade de uma forma muito mais sutil. Não é só uma classificação a identidade, ou seja, uma identidade homem, mulher, heterossexual, não heterossexual, monogâmico, não monogâmico, humano, animal. Não é uma identificação muito mais fluida, é a identificação da nossa vida, é a identidade da nossa vida. É quando a gente desacopla o devir de nós
né? Quando a gente tenta se essencializar e deixar de lado essa dimensão maquínica que só nos joga adiante, essa dimensão do ciborgue, essa dimensão híbrida que nos lança adiante, e a gente fica com esse ponto que olha para trás, a gente fica com esse monstro, com esse eu, com essa identidade. E aí a gente refreia a vida, refreia o acontecimento, refreia o diferente. Por isso que a gente fala de identidade, né? A gente olha para trás e identifica, e paralisa, e fixa, e deixa, e interrompe o fio do acontecimento. A gente cria um ponto, né, para refrear essa linha. E aí, nesse ponto, a gente é intoxicado, vamos dizer assim, pelo acontecido. E acontecem muitas angústias e muitas questões, ou mesmo a gente é potencializado de alguma forma pelo acontecido, mas interrompe o acontecimento de uma outra coisa na vida e tudo mais. Então, quando a gente fala em memória, aqui, enquanto esse caminho que fica, é claro que não se trata só das lembranças que nos constituem, mas de uma memória uma memória multiespecífica, uma memória ciborgue, né, que a gente vai trazer aí da Donna Haraway. Não é uma memória minha, é uma memória de mundo, né, de movimentos do mundo que vão sendo traçados e que vão entrando em relação. É nesse sentido que a gente fala memória, e para quem quiser interessar, no sentido de Bergson, desse presente que passa e desse passado que fica, e alimentando de Donna Haraway, dessa dimensão multiespecífica e ciborgue da vida, de coisas que vão se acoplando e produzindo junto, coisas que não pré-existem à produção, mas que vão sendo produzidas. Então, dito isso tudo, esse ciborgue, então, o que ele vai assinalar? Esse acoplamento entre máquina, humano, animal, não como coisas separadinhas, mas o acoplamento ele indica junção, né? Produção, mistura, constituição multiespecífica, multiespécie, né? De multiespecífico, multiespecífica, monstruosa. Não é o monstro, é a monstruosidade. A Donna Haraway ela fala da monstruosidade, do monstro que é o ciborgue, mas eu vou trazer para cá enquanto monstruosidade, do híbrido, né? A gente percebe que não há centralidade no humano, na produção da vida, que a vida se produz de uma forma muito mais inconsciente, mas não inconsciente, vamos trazer um inconsciente maquínico para cá, né? Esse inconsciente composto de memória, composto de linhas múltiplas que se misturam e vão produzindo o nosso movimento, vamos dizer dessa forma. E aí a gente vê, por exemplo, a dimensão da imaginação que chega nas nossas mitologias, seja na nossa automitologia ou nossas mitologias que nos atravessam, né, no mundo. Então, toda essa dimensão das línguas extintas, dos mundos perdidos, então tá tudo aí. Essas ficções, vamos dizer assim, né, porque elas não têm talvez realidade na forma como a gente percebe a realidade, elas não têm realidade agora, mas elas estão aí produzindo o corpo. Por isso que a dimensão da ficção em Donna Haraway, ela não se separa da realidade, porque a ficção também produz. A identidade é uma ficção, ela produz um certo movimento, né? O ciborgue é uma outra ficção e ela produz um certo movimento. Então, quando a gente assiste um filme, a gente lê um livro, a gente vê como essa ficção produz movimento, produz afeto, né? Produz felicidade, produz tristeza, produz uma série de coisas. Então, a gente está aqui
trazendo essa proposta eu estou aqui trazendo essa proposta do ciborgue, né, ao lado de Donna Haraway e ao lado dessa galera toda que chega junto enquanto acoplamento de pensamento, fica engraçado, né? Acoplamento de pensamento, para poder entender essa deep web, né? Essa internet profunda, essa web profunda que traça nossos caminhos, né? Nossos passos, nossos movimentos também. E para desconstruir essa imagem separada de humano-máquina, de humano-animal, dessas fronteiras, porque essas fronteiras elas só são possíveis porque a gente cria um ponto na linha do acontecimento, no fio do acontecimento, e olha em retrospectiva para criar as causas, para nos apegar às causas que nos são interessantes, que nos compensam de alguma forma. E... que legal. A Mari falando que estava misturando essa ideia de ficção ontem, mas eu adoro quando isso atravessa, né, que a gente está vendo também. Mas o que isso tem a ver com o nosso corpo, né, também, que é uma questão que eu queria finalizar antes da gente ir para a última experimentação, porque eu acho que hoje eu estou falando demais. Mas, bom, essa ideia de ciborgue que a Donna Haraway fala, ela vai trazer a ideia de que nenhum espaço, nenhum corpo, nenhum objeto é sagrado. Nenhum objeto é sagrado. Qualquer componente, ele entra em relação com qualquer outro, desde que possa estabelecer uma linguagem comum. E aí, essa ideia de sagrado é para entender que o sagrado, ele, se confrontado, ele vai ser uma heresia, né? Ou seja, o sagrado, ele impõe para o corpo um único modo de mover. Então, a gente quer desacralizar o corpo porque ele pode ter muitos modos de mover. Ele pode ter muitos funcionamentos, vamos dizer assim. Deixa eu ler aqui. Posso identificar com algo à frente do ponto que demarca a minha identidade. Algo que não vivi, mas ainda que imagino e desejo viver? Sim, são perguntas. O Preciado, ele traz muitas essas questões também. Eu estou vendo aqui as questões que vocês estão colocando. Eles todos se relacionam muito também a partir de Derrida, que é uma outra pessoa, um outro filósofo que eu vou trazer para cá em algum momento. Bom, então, seguindo essa questão de que qualquer corpo, qualquer componente se relaciona a partir de uma linguagem comum, né? Então, o que isso é importante pra gente? Porque a luta ciborgue da Donna Haraway é também uma luta, não vou dizer contra a linguagem, né? Mas contra a comunicação perfeita. Não existe isso de comunicação perfeita. E aí, até fazendo link, já trazendo Derrida bem rapidamente, só passando assim, passeando na sua tela, que essa ideia do significado, né? Não existe um significado em si mesmo. Só olhar a figura do dicionário, eu procuro um significado de uma palavra, quantas palavras vão ser necessárias para explicar aquele significado? Então não é aquela coisa, eu olhei e pum, significou porque aquilo existe em si mesmo. Então a Donna Haraway, ela quer tensionar a linguagem, né? Nesse sentido, ela quer com o ciborgue falar que existem ruídos que entram nessa linguagem e que impedem que a gente tenha uma comunicação perfeita no sentido de uma única comunicação que vai se dando porque eu tenho acesso a uma realidade da vida e do mundo. Eu não tenho acesso a uma realidade da vida e do mundo. Eu estou criando o tempo inteiro a realidade da vida e do mundo. Então eu estou produzindo, eu sou um ciborgue. Eu sou um ciborgue, mas ao dizer eu, né, até a figura do ciborgue ela entra em contradição, porque a figura do ciborgue ela não é afeita à ideia de eu.
Mas só para trazer isso para uma dimensão também um pouco mais palpável. Então, o Cyborg ele vem dizer não existe um código único que permite a comunicação. E a gente vê como as máquinas elas trabalham a partir de códigos e muitos códigos, que entram em muitas relações e produzem muitos efeitos diferentes. Assim também nós. Então, essa é uma crítica da Dona Haraway, a ideia de uma linguagem única, que expressaria a realidade do mundo e da vida, uma linguagem que é só nossa, né? Uma realidade que não tem em outro lugar, é especificamente humana, que não tem ruído, que não tem, que tudo é perfeitamente construído. E aí, por fim, para a gente terminar essa parte mais falada, eu vou deixar as propostas para vocês, aí no tempo de vocês também desenvolverem isso, as duas propostas que faltam. Mas eu queria terminar, então, dizendo que, e retomando a ideia de automitologia que a gente trouxe lá no início, que o ciborgue, ele nos chama a construir outros mitos e ficções. Aquilo que eu disse também, a gente sabe que vão ser construídos mitos e ficções. Mas quais mitos e ficções a gente quer produzir, a gente quer criar, né? E quais não interessam, a gente pode deixar para trás e continuar seguindo. A linguagem, ela cria mitos e ficções muito facilmente, né? Então, a Dona Haraway, ela vem trazer o mundo de ciborgues para a gente ver a realidade social e corporal como algo vivido e não como algo parado, estagnado. O ser vivido, o ser que vive, o ser que experimenta, ele segue adiante, ele segue o fio do acontecimento, né? Então a gente não está preocupado com ideias inertes, com representação. O ciborgue, de novo, não é uma representação, não é uma nova fase do humano. O ciborgue é um mito que pode alimentar as nossas relações com o mundo, a nossa produção, a nossa inventividade. E aí, se o ciborgue, que é o Deleuze, ele fala, né, a máquina não é teatro, não é representação. Eu vou dizer, se o ciborgue é teatro, vamos dizer assim, né, é porque ele é uma ficção e a ficção produz, ela cria. Mas ele não é uma representação enquanto ideal, ele não é a representação enquanto modelo, ele não é a representação enquanto uma figura fixa, né? Ele é um mito. E se ele é um mito, ele pode ser rearranjado a todo tempo. Então, isso significa pensar o corpo como uma construção como o corpo como aquilo que é construído a partir de um circuito integrado de informação e matéria, ou seja, de uma dimensão física e não física, que está tudo junto, tudo está acontecendo junto. Somos feitos de componentes humanos e não humanos, chips de silício, de tecidos orgânicos, de bits de carne e osso, de bits de informação, trazendo uma linguagem mais cibernética para cá. Então, é sobre esse plano que o ciborgue ele passeia. É esse o plano ciborgue que eu queria trazer para vocês para experimentação. Vocês criaram uma automitologia no início. E se não criaram, podem criar a qualquer tempo, escrever essa automitologia. Agora, no final, depois de tudo isso, eu queria propor que vocês escrevessem uma autobiografia. E aí pensar o que seria isso, né? Isso eu não vou dar para vocês, né? Eu não vou dizer a autobiografia é real, ela realmente acessa a verdade da sua vida. Não vou falar isso, até porque deixei várias ideias aqui para vocês irem se alimentando delas também na escrita dessa autobiografia.
Então, escrevam essa autobiografia de vocês, né? E depois de escrita essa autobiografia, vamos dizer assim, pega aquelas palavras, essas mesmas palavras que a gente estava dizendo que não tem um significado, senão como o significado é estabelecido em relação, ou seja, uma palavra em relação à outra, produzindo significado. Depois peguem essas palavras e deixa o ruído entrar na sua autobiografia. Desorganiza elas e cria outra coisa. Então, vai trazendo as palavras, leva uma para trás, uma para frente e vai criando uma outra automitologia a partir da sua autobiografia. Acho que é isso também. O ciborgue, ele nos provoca para a ironia, né? Como ela diz, é um mito irônico, para a brincadeira, para o jogo, para o rir da nossa identidade. Uma questão, poderia dar uma oficina de palhaçaria aqui, né? Podia propor uma oficina de palhaçaria aqui para falar sobre o Manifesto Ciborgue, para falar sobre esse ciborgue. E não tem nada de palhaço lá, de palhaçaria no Manifesto Ciborgue, mas tem tudo. Então é isso, né, que é um desejo meu de trazer para cá também. É fazer essas associações e tirar disso muita coisa. E aí, depois que vocês escreverem essa autobiografia, produzirem outras relações, a todo tempo, leiam em voz alta. Leia em voz alta a sua automitologia, leia em voz alta a tua autobiografia, leia em voz alta a sua autobiografia rearranjada. Leia com várias vozes, sabe? Deixa isso atravessar a voz, né? A gente tem tanto um privilégio da fala, o Derrida até fala disso, o fono-falo-logocentrismo. Ou seja, privilégio do fono, da fala, do falo, do homem, do logos, da razão, e o centro de tudo isso. Então, deixa a voz vir para encarnar outras de vocês, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem vozes diferentes. Às vezes, a gente tem a voz que eu vou dar uma live, né? Eu tenho uma voz de um trabalho, eu tenho uma voz com um companheiro, uma companheira, a gente tem uma voz com minha avó, com a mãe. Então, deixa todas essas vozes virem também na leitura dessas autobiografias, dessas automitologias. E pode ser uma automitologia fantástica, assim, que é, vamos dizer assim, do impossível. E pode ser uma automitologia super possível. A primeira automitologia que eu criei, eu basicamente estou vivendo ela hoje, né? Sem entender muito bem esses processos. Mas, então, se permitam ser ciborgues, sabe? Se permitam viver essa metamorfose. A metamorfose está muito aliada, a gente não falou isso quando a gente fez as metamorfoses, Nietzsche, tanto, mas é porque eu precisava trazer a ideia de máquina. Está aliada a essa ideia de máquina, das relações que a gente estabelece, dos acoplamentos que a gente estabelece, aqui das peças que a gente junta e daquilo que a gente cria. Então, quando eu dizia que não se tratava de pegar a figura do camelo e falar do camelo, do leão e da criança, e que sim do traçado, é porque o que importa é que o camelo ele é um traçado, ele é feito de um traçado, o leão é feito de um traçado, a criança é feito de um traçado. E aí, perceber dessa forma não é perceber que eu preciso chegar na criança para ser um ser melhor, qualquer coisa do tipo, né, de alguma idealidade que foi criada aí para a gente responder a isso. Mas que é possível eu traçar várias linhas, fazer vários traçados, caminhar de vários jeitos, riscar o chão enquanto eu caminho de várias formas diferentes e perceber como eu passo do camelo ao leão, à criança, durante a vida inteira e como todos criam alguma coisa. Porque são modos de caminhar, não são figuras, não são estáticas. Elas entram em relação. Bom, dito isso, né, o que eu tinha para dizer para hoje, e são as propostas que eu tinha para deixar, mas eu queria finalizar com uma proposta de dança. Assim como a gente começou com uma dança de aquecimento, a gente finalizar com uma dança das relações,
né? De ir percebendo essas relações, do nosso corpo, né? Ter essa atenção ao corpo também, de observar isso, de não só observar, mas de viver isso, de como uma dança, ela se estabelece dessa mão, que vai trazendo o cotovelo, o ombro, a cabeça, e vai levando esse ciborgue para essa dimensão também dançada, né? Para esse corpo que se move ali, porque tá tudo aqui, tá tudo é corpo, né? Isso que a gente fez é tudo corpo, mas a gente pode levar esse corpo para várias experimentações também. E uma delas seria essa experimentação com a dança. E vai percebendo como tudo vai sendo acoplado a essa dança, né? Como se vocês dançarem hoje aqui, né? No lugar onde vocês estão, o chão vai levar um movimento. Se você estiver num pula-pula, no chão vai levar um outro movimento. Ou seja, o acoplamento é outro, o espaço é outro. Eu estou num quarto apertadinho, eu estou acoplada a esse espaço. Eu estou numa sala de dança gigantesca, eu estou acoplada a um outro espaço, que me potencializa e me limita de uma outra forma. Então, se permitam aí, no tempo de vocês, se for o desejo, fazer essa experimentação do ciborgue também em dança e sentindo esses acoplamentos e percebendo esses acoplamentos. E não é uma dança que precisa ser dançada de um jeito convencional, né, que a gente convencionalmente costuma pensar, mas o próprio caminhar pelo espaço, percebendo a dança que o espaço faz em nós. Porque o espaço nos dança. A partir do momento em que eu ando e tem uma cadeira, eu passo por ela. A partir do momento em que tem um outro ser, a gente vive dançando, a gente anda, a gente caminha dançando. E a gente caminha dançando, e essa dança só é possível porque somos ciborgues. Vamos dizer assim. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Dancem, se acoplem, encostem, deitem, fiquem de longe. O acoplamento não precisa ser corpo-corpo. O acoplamento pode ser de imagem, de ruído, tudo isso que produz. Tudo isso que produz movimento. Né? Não é só não é o nosso corpo sozinho, ou não é o nosso corpo acoplado ali porque precisa estar perto. Então deixa invadir, deixa riscar esse fio do acontecimento, deixa seguir. Então é isso. Queria agradecer a vocês pela presença. E na próxima sexta estamos aí, ao longo da semana eu apresento qual vai ser o dispositivo. E é isso. Façam essa dança ciborgue, escrita ciborgue. E se quiserem compartilhar comigo, vai ser um prazer de ver as danças e as escritas ciborgues de vocês também. Um beijo em todo mundo. Tchau, tchau!